tudo bem? A paz do Senhor. O meu nome é Davi Linhares e aqui no canal Aprendendo com a Bíblia, toda semana eu tenho postado vídeos contendo conteúdos da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos agora no quarto trimestre de 2019 e estamos chegando à 8ª lição. Esta que tem por sua vez o título O Exílio de Davi. Nesse trimestre nós estamos estudando os livros de 1ª e 2ª Samuel e temos muito a aprender com os primeiros passos do povo de Israel, quando passaram a ser conhecido como nação diante do povo. Nas lições anteriores nós aprendemos que o povo de Israel queria se espelhar no povo do mundo que viviam à sua volta, rejeitando assim o governo de Deus, pedindo para si um rei, segundo o seu próprio coração e segundo o seu próprio entendimento. Deus então levanta Saul e o coloca segundo o pedido dos homens, através do profeta Samuel. E então, através daí, o povo de Israel passa por muitas intempéries, digamos assim, aonde nós vamos ver os primeiros passos também do patriarca chamado Davi, que é o rei mais comentado e mais conhecido da Bíblia, pois através de Davi foi que veio o Messias. Davi ele representava o reino dos céus naquele tempo, pois Davi foi o rei segundo o coração de Deus e não segundo o coração dos homens, segundo a vontade dos homens. E é isso que estaremos estudando a partir de agora. Quero dizer para você que aqui ao meu lado vai aparecer um material de apresentação em show de slide, em formato PowerPoint, onde na descrição você poderá fazer uso deste mesmo material. Estarei disponibilizando para que você possa fazer o download e caso queira fazer as alterações, algumas edições podem ficar à vontade. Como eu já disse antes, o nosso tema é o exílio de Davi, que também nós poderíamos chamar de fuga de Davi, né? O nosso texto áureo. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 e 2. A verdade prática. Dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo Cristo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Samuel, no capítulo 22, do 1 ao 5. Essa lição tem alguns objetivos específicos a serem alcançados em sala de aula. E são 3 elas. A primeira é caracterizar o exílio de Davi. Segundo, expor Davi e o amor com os pais. Explanar sobre pessoas que morreram por Davi. E já vamos logo de antemão, apresentando aí o primeiro tópico, que diz as características do exílio de Davi. Muito bem. Nossa lição ela é composta por 3 tópicos, seguindo seus subtópicos. E a partir deste momento nós estaremos comentando em cima dos temas propostos pela lição, seguindo assim cada tópico e cada subtópico. Não é necessário que você tenha material de anotações em mãos, porque eu já vou estar disponibilizando para você este material para download. Todos os versículos que serão citados você terá em mãos. Só é acessar o site aprendendocomabiblia.com e lá você terá a disponibilidade para download. Quero dizer para vocês também que este material de download poderá estar disponível para download 48 horas após a postagem deste vídeo. Muitas vezes os irmãos eles acabam recebendo a notificação dos vídeos, por isso que é importante você ser um inscrito deste canal, porque você recebe em primeira mão a notificação de toda vez em que uma atualização através do canal ela é feita. Sendo assim, os irmãos procuram lá e ainda não está disponível para download, pois o nosso tempo é muito corrido e às vezes não temos um tempo hábil para assim disponibilizar. Mas assim que possível, no máximo em 48 horas após a postagem, eu quero lhe informar que estará disponível para você fazer uso dele. Vamos voltando aqui para
o nosso estudo. E o primeiro subtópico é a caverna de Adulão. Muito bem. A pergunta que fica aqui é: por que a caverna de Adulão? Por que Davi foi para a caverna de Adulão? O que era que estava acontecendo? Para nós entendermos essa história, nós precisamos voltar um pouquinho antes. E aqui, em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, diz o seguinte: e as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Muito bem. Nós já conhecemos pelas lições anteriores que Deus ele rejeitou a Saul, pois Saul ele se desviou dos caminhos do Senhor e desobedeceu uma ordem direta do próprio Deus. Deus dá uma ordem a Saul dizendo: Saul, vai até os amalequitas e destrói a todos. Porém, Saul vai nessa empreitada. Lá ele consegue vencer, pois Deus estava com ele. Mas ele poupa a vida de Agag, o rei dos amalequitas. Assim também ele toma para si os melhores dos despojos daquele lugar. Tudo que era vil e desprezível, isso ele destruiu, mas ele tomou para si o melhor daquela terra. Porém, Deus tinha dado uma ordem direta para Saul. E a ordem era: destrua tudo e todos. Não deixe nada vivo, nada inteiro. Mas ele pega ali a prata, pega o ouro, pega o melhor dos animais. E Deus então o reprova. E Deus tira o reinado de Saul. E através do profeta Samuel é que Saul é advertido. E Saul então toma o conhecimento de que Deus o rejeitara agora como rei. Deus, ele tem os seus propósitos. E ele escolhe um homem segundo o seu coração. E este homem segundo o seu coração era Davi. Após Deus ter rejeitado a Saul, o Espírito de Deus ele se afasta de Saul. E então um espírito maligno da parte de Deus atormenta Saul continuamente. E por providência de Deus, Samuel vai até a casa de Jessé e unge Davi, o filho mais novo que estava no campo tomando conta das ovelhas, unge a este como rei. E o Espírito de Deus que saíra de Saul passa agora a habitar em Davi. E Davi passa a ser um jovem próspero em tudo aquilo que ele faz. Pois ele mesmo declara que, tomando conta das suas ovelhas, um leão arrebatou uma das ovelhas de seu pai. Ele agarrando o leão e o mata com as próprias mãos. Da mesma forma aconteceu com o urso, porque o Espírito de Deus já habitara em Davi. E Davi ele entendia isso, que tudo que ele fazia era um propósito especial de Deus na vida dele. Ele não tinha vitória por méritos próprios, mas por mérito do Senhor. Acontece que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E daí acontece que Saul, sendo atormentado, ele recebe um conselho. E o conselho seria: convida alguém para que toque harpa para você. E quando este tocar, você então se acalmará do seu tormento. E então mandam chamar Davi, pois Davi tocava harpa. E Davi então é apresentado agora ao reino, de forma minuciosa, sem que Saul viesse perceber que Davi era o novo rei de Israel. Mas toda vez que Davi tocava a sua harpa, Saul ele era confortado. O espírito mau se afastava dele e ele se via aliviado. Porém, Davi precisava ser conhecido por todo o povo de Israel. E por providência de Deus, Samuel, o pai de Davi, dá a Davi alguns mantimentos. Ou melhor, Jessé, perdão, não Samuel. Samuel é o profeta. Jessé, o pai de Davi, dá a ele alguns mantimentos para levar aos seus irmãos que estavam em campo de batalha. E Davi, quando vai levar estes mantimentos para os seus irmãos, percebe que um homem gigante estava afrontando e desafiando o povo de Israel para a luta.
Davi sendo pequeno, mas entendendo a grandiosidade de Deus e que para Deus não há nada impossível. Pode ser impossível aos olhos humanos, mas para Deus não há nada impossível. E Davi, entendendo isso, ele aceita o desafio daquele homem que tinha quase 3 metros de altura, tinha uma roupa forjada de bronze, lanças de ferro, escudo. E Davi aceita o desafio com apenas a sua funda, 5 pedras e um cajado de ovelha. Davi se apresenta ali e todo o povo de Israel passa a observar aquele garoto que está desafiando e aceitando o desafio de um homem de guerra desde a sua juventude. Um homem em que todo o exército de Israel temia aquele homem. Acontece que aquele homem amaldiçoa Davi e diz todos os tipos de palavras vios que denegria a sua imagem. Porém, Davi, ele dá uma resposta muito bem clara e objetiva dizendo: você vem contra mim com escudo, com lanças e espadas, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, e todo o povo saberá que em Israel há Deus. E Davi, com a convicção de que Deus estaria com ele, ele pega a sua funda e com apenas uma pedra, ele não precisou usar as 5, apenas uma. Ele coloca na sua funda, gira a sua funda e lança contra aquele soldado, aquele homem de guerra gigante e poderoso, o qual lhe acerta a testa, o derruba. Com a sua própria espada, Davi o pega e termina a derrota daquele gigante. E a partir daquele momento, Davi se tornou conhecido em todo Israel, a ponto do próprio Saul tomá-lo como um escudeiro pessoal e coloca agora Davi como comandante de tropas e o envia para batalhas. Todas as batalhas em que Davi ia, a Bíblia conta que Davi ele era bem sucedido porque Deus estava com ele. E Deus atribuía todas as suas vitórias ao Senhor. Acontece que o povo começa a observar e a respeitar a Davi. E então as mulheres começam a cantar: Saul matou os seus milhares, porém Davi, ele matou os seus 10 milhares. Isso pareceu mal aos olhos de Saul, o qual a inveja e o medo tomou conta do seu coração. A partir daquele momento, Saul começa a se tornar um inimigo, ou melhor, Davi ganha um inimigo que seria o seu próprio rei. E Saul tenta matá-lo pela primeira vez, não consegue, pois Davi é um homem muito ágil, homem preparado e homem de guerra. Mas ele tenta a segunda vez, não tendo êxito, ele começa agora a perseguir Davi. Davi, com o auxílio da sua esposa e do irmão da mesma, Jonathan, ele consegue fugir do reino. E então ele vai para um lugar chamado a Caverna de Adulão. A partir daí agora existe o exílio de Davi, a fuga de Davi. E nós percebemos que em Romanos capítulo 8, versículo 28 nos diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Parecia ser algo meio que inusitado, Davi fugindo agora do seu próprio rei, o rei que se torna agora o seu inimigo, o inimigo de quem poderia passar o seu reinado para Davi. Mas isso é uma coisa que Saul ele não queria, porque Saul era um homem egoísta, era um homem orgulhoso e era um homem que se desviou dos caminhos do Senhor. E então, Davi, ele vai parar na caverna de Adulão. Esse é o nosso segundo tópico, né? Os exilados da caverna de Adulão. Um detalhe eu quero chamar a sua atenção aqui. O primeiro é que Davi, quando entrou na caverna, ele estava sozinho. Ele entrou sozinho. Porém, quando ele saiu da caverna, ele saiu com um exército. A palavra do Senhor diz que primeiro os seus irmãos, os irmãos de Davi, vai e se junta a Davi. Depois, outros homens se encontram com Davi, se tornando num total de 400 homens. Não demoraria muito e esse povo se multiplicaria, chegando a uma soma de 600 homens. Ou seja, o seu primeiro exército estava instituído ali na caverna. Em 1 Samuel capítulo 22, 1 e 2, nos relata essa história. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele.
E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Perceba que na caverna Deus provê companheiros para Davi. Estes companheiros se tornaram homens grandes e poderosos, os valentes de Davi. Homens que com apenas uma lança ele conseguiu ferir 300 homens. Homens especialistas em espada, treinado pelo próprio Davi. O simbolismo da caverna de Adulão. Muito bem, a palavra Adulão significa refúgio. Davi, ele se refugiou, ele se escondeu. Assim como aqueles homens que se encontraram com Davi, estavam se refugiando juntamente com Davi. E Davi se faz então líder daqueles homens e treina aqueles homens para serem verdadeiros guerreiros, verdadeiros homens campeões, porque estava lutando agora a luta do Senhor. Pois estava agora com um homem liderado e guiado pelo Espírito de Deus. Um homem que era próspero e bem-sucedido em todas as suas empreitadas. E apesar da palavra Adulão significar local de refúgio, Davi ele sabia que ele não poderia permanecer na caverna o tempo todo. E no livro de Salmos, capítulo 121, versículos 1 e 2, Davi ele declara algo muito importante para nós nos dias de hoje. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas ele faz esta pergunta e ele mesmo responde a pergunta dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Davi, apesar de estar em um local seguro, em um local de refúgio, em um local onde ele estava se ocultando do seu inimigo e se protegendo do seu inimigo, ele sabia, sendo ele um homem estrategista de guerra, que seria muito fácil ele ser encurralado naquele lugar. E o seu fim, com certeza, seria certo. Porém, ele entende que as montanhas e as grutas das montanhas não poderia defendê-lo do mal. Mas o Senhor dos Exércitos, esse sim o defenderia do mal. Pois este Deus era o que estava com ele. E ele entendia muito bem isso. Que a minha e a sua confiança não esteja nos guardas, não esteja na fortaleza de nossas casas, mas esteja no Senhor que tudo pode. E um dos profetas vai até Davi. 1 Samuel capítulo 22, versículo 5. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ora, aqui nós percebemos que Davi ele sai da caverna, vai para um campo aberto, onde ele sabe que terá espaço para fugir e terá espaço para lutar. Um verdadeiro campeão de Deus, ele não se esconde por muito tempo em cavernas, mas ele sai para a peleja, entendendo qual é o seu objetivo e entendendo que Deus é a sua fortaleza. Davi e o amor com os pais. Primeiro subtópico: protegendo seus pais. 1 Samuel capítulo 22, versículo 3. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante. E a primeira lição que eu aprendo aqui, eu quero compartilhar isso com você, é que Davi ele fecha todas as brechas em que o inimigo tem para alcançá-lo. Davi ele sabia que o inimigo não tinha posse da sua vida ainda. E estava distante disso, porque ele estava disposto a lutar com todas as suas forças para defender a sua integridade física. E ele entendia também que tinha a proteção divina de Deus. Mas ele sabia que o inimigo iria fazer de tudo para chegar até ele. Então, Davi ele começa a fechar as brechas. Primeiro, seus irmãos o encontram e se junta a Davi. Mas Davi não quer apenas os seus irmãos, ele quer proteger também o seu pai e a sua mãe. O amor dele é imensurável pelo pai e pela mãe. Então, Davi ele vai até os seus pais, leva os seus pais em um local seguro, que tenha pessoas capacitadas, homens de guerra, como eram os moabitas naquela época. E deixa o seu pai e a sua mãe com aquele rei. E diz: guardam meus pais aí em proteção,
deixa eles que eles fiquem com você, e então eu saberei o que Deus depois irá fazer de mim, e voltarei então para pegar os meus pais. Davi, ele era um homem judeu, e ele conhecia muito bem as ordenanças de Deus, e ele sabia que Deus ele tinha dado os seus 10 mandamentos. E um dos mandamentos e com promessa seria honrar o seu pai e a sua mãe. E isso estava incluído no amor fraternal entre a sua família, entre aqueles que estavam próximos dele. Porque ele entendia que o inimigo da sua vida iria usá-los contra ele. E é isso que o diabo faz nas nossas vidas hoje. Ele tenta achar uma brecha em mim, ele tenta achar uma brecha em você. E quando não a encontra, ele vai então tentar no seu filho, vai tentar na sua filha, vai tentar no seu esposo, na sua esposa. Ele vai fazer de todas as formas para chegar até você. Ele vai usar o seu irmão, vai usar a sua irmã, vai usar o seu pai ou a sua mãe para poder lhe atingir. E Davi sabia muito bem disso. E então ele fecha todas as brechas possíveis. E o inimigo não tem espaço para chegar até ele. A recompensa bíblica para os filhos obedientes. Como já disse antes, Davi ele conhecia os 10 mandamentos, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é um mandamento que tem promessas de que seus dias sejam prolongados. E Paulo, ele sabia muito bem também disso, e ele enfatiza cá no Novo Testamento, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1, dizendo: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então existe uma bênção para aqueles que obedecem e que honram ao seu pai. Ora, o obedecer ao seu pai e seguir os seus conselhos, os seus ensinamentos, isso é uma honra. Isso é uma honra que você está dando ao seu pai. Você é uma pessoa que não se deixa ensoberbecer, você que é uma pessoa que dá um bom testemunho, e isto se torna uma honra para o seu pai, porque todos aqueles que te conhecem irá falar para você, aos seus pais: olha, ali tem um menino de ouro, ali tem um menino ou uma menina, um filho que é uma bênção nas mãos do Senhor, pois o seu testemunho ele é puro e ele é agradável, não só para os vizinhos, mas também para o próprio Pai. Imagine só Jesus quando olha para os céus e ouve a voz do seu Pai Celestial que diz: eis aí o meu filho em quem me comprazo. Que os seus pais, que os nossos pais possam fazer a mesma coisa conosco, pois o nosso modelo a ser seguido é o modelo de Cristo. Morrendo por Davi. Primeiro subtópico: a inconsistência de Saul. Bom, antes para nós entendermos o porquê alguém morreu por Davi, nós vamos entender a inconsistência do rei Saul. E aqui eu separei 3 pontozinhos. E o primeiro ponto é que Saul, ele, pelo menos na minha visão, ele era um homem covarde. E em 1 Samuel capítulo 10, versículo 22 diz: então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. Aqui nós podemos fazer uma comparação entre Saul e Davi. Perceba uma coisa: Saul, quando era para estar sendo aclamado rei de Israel, ele se esconde da presença do povo, sendo necessário que o povo pergunte a Deus onde é que está Saul. Deus então revela que Saul está escondido atrás das bagagens. Porém, Davi, ao inverso de Saul, chega ao campo de batalha, vê um inimigo poderoso que todo o exército de Israel tinha medo, e aquele homem desafiava o povo de Israel. E então, Davi, ele aceita o desafio, com braço forte e com coragem, e com a presença de Deus, ele consegue vencer. Saul, nesse mesmo momento, em que ele estava para ser aclamado rei de Israel, ele já tinha o Espírito de Deus, porém o seu medo falava mais alto. Então, a princípio, nós já podemos dizer que Saul ele não tinha capacidade alguma de ser um rei, o rei de uma nação tão grandiosa como é o de Israel. Nós, com certeza, através dessa passagem, nós percebemos isso de forma muito bem clara.
Saul também era uma pessoa impaciente. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Saul aqui sendo pressionado pelos filisteus quando estava encurralado e sendo pressionado pela desistência dos soldados de Israel que se desviavam e se escondiam em cavernas e em túmulos, ele se precipita e ao invés de aguardar a chegada de Samuel, ele vai e faz as ofertas, ele consulta a Deus antes que Samuel chegasse. Samuel tinha dado um prazo de 7 dias para ele. Samuel então se atrasou um pouco, mas aí não cabia a ele fazer tal coisa. Ele deveria seguir a orientação de Samuel, pois Samuel era o representante legal naquele reino como o portador da voz de Deus. Pois ele tinha recebido o reinado através de Samuel. Então o correto seria ele aguardar, mas ele não aguardou. Ele foi uma pessoa impaciente, não soube esperar. E ali foi onde aconteceu a sua primeira reprovação como rei de Israel. Ele era teimoso, ele era desobediente. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 9. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda ordem, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Aqui nós vemos uma desobediência muito bem clara. Deus dá uma ordem a Saul: vá lá e destrói os amalequitas. Destrui tudo o que eles têm, mas ele pega para si tudo que era de melhor e ainda poupa o rei dos amalequitas. Uma teimosia muito bem clara diante de Deus, e nós aprendemos isso nas lições anteriores. O preço de proteger Davi. Você vai perceber o tamanho da inconsistência de Saul agora. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 18. Então disse o rei a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg e o Edomeu e arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam um efode de linho. Perceba que Saul, ele poupa o rei dos amalequitas. Porém aqui, por causa da sua raiva e da sua inveja, ele vai e mata todos os sacerdotes. Os sacerdotes que não representavam perigo nenhum para ele. Os sacerdotes que não tinham feito mal algum para ele. Apenas consultaram a Deus por causa de Davi. Davi chega até ele dizendo que tinha sido enviado do rei. E o sacerdote vai lá e aceita. E consulta. Só que esse Doeg estava lá presente. Era um homem mau, de coração duro, perverso. E era um estrangeiro no meio do povo de Israel. Aquele homem vai e conta para Saul que o sacerdote tinha ajudado a Davi consultando ao Senhor e dando a ele a espada de Golias. Então, Saul ele não quer nem mais ouvir ao sacerdote. O sacerdote chega para Saul ainda e diz: ora, este Davi é um homem da confiança do rei. Eu consultei ao Senhor porque eu já tinha feito isso várias vezes a pedido do próprio rei. Então ele não cometeu crime algum. Ele não cometeu crime de traição. Ele não estava fazendo um motim juntamente com Davi. Muito pelo contrário, ele estava sendo fiel ao rei. Mas o rei ele não quis ouvir e manda os soldados matar todos os sacerdotes. Os soldados entendiam que os sacerdotes eram homens ungidos por Deus e não quiseram estender as suas mãos contra os ungidos do Senhor. Porém, Doeg, um estrangeiro que não tem compromisso com Deus, ele dá a ordem: vai, mata. Então, Doeg, o estrangeiro, podemos dizer que o endemoniado, vai lá e destrói e mata todos os sacerdotes, fugindo apenas um para dar as boas novas, ou melhor, as mais novas a Davi. 1 Samuel capítulo 22, versículo 22. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomeu, não deixaria de denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Vai Davi falar para Abiatar: eu sou o culpado pela morte da tua família. Eu sou o culpado pela morte dos sacerdotes. Porque eu sabia que aquele camarada iria levar fofoca, iria destruir. Aliás, eu quero ressaltar aqui uma coisa muito importante acerca da fofoca. Muitas vezes uma pessoa na sua igreja, ele se destaca
E aí você vê esse destaque. Não há mal nenhum em elogiar, mas quando você abusa desse elogio, você acaba suscitando inveja de outras pessoas. Perceba que tudo começou, a guerra toda entre Davi e Saul começou por aí. As mulheres cantavam e diziam: Saul matou milhares, mas Saul matou milhares, porém Davi matou 10 milhares. E isso chegou a soar mal aos ouvidos de Saul. Foi aí onde ele começou a se tornar inimigo de Davi. Muitas vezes as pessoas na igreja, elas não aceitam com que outra pessoa faça algo melhor do que ela. E quando você elogia ela de forma tão grande assim, e que dá um destaque tão grande, aquela pessoa que está ouvindo e que poderia estar naquele lugar, ela vai ficar com raiva daquela pessoa. Foi o que aconteceu com Saul. Vamos prestar muita atenção na hora de elogiarmos. Vamos glorificar a Deus e dar honra realmente a quem tem honra, mas tudo isso de forma moderada, para que ninguém seja afetado por causa dos nossos elogios, né? Então aconteceu exatamente a mesma coisa aqui com Doeg. Doeg, ele levou essa informação de forma distorcida para Saul. Saul então se irrita e mata os sacerdotes do Senhor. A sina de Doeg. Doeg, como eu disse antes, era um homem mau, de coração duro. No Salmo 52, versículo 3, diz: Tu amas mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que o falar a retidão. Aqui alguns estudiosos acreditam que Davi escreveu esse salmo se referindo a Doeg. Porém, é uma realidade nua e crua que nós vemos nos dias atuais. O homem mau, ele não tira nada de bom do seu coração, a não ser a perversidade. E isso é o que o próprio Jesus ele diz em Lucas capítulo 6, versículo 45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Se o seu coração tem maldade, então você vai falar maldade. Se o seu coração tem amor e bondade, você falará sobre amor e bondade. Que a palavra de Deus esteja guardada em nossos corações, para que nós venhamos produzir palavras de salvação, palavras de amor, palavras de compreensão. Palavras que salvem e convertam o homem do seu pecado. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma lição. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e que Deus os abençoe.